O futebol brasileiro nasceu dentro dos clubes sociais. Mas o que é isso exatamente? Clubes sociais são instituições originalmente voltadas ao lazer de elite. Piscinas, quadras, bailes, eventos, restaurantes. Mas além da recreação, esses espaços tinham, e ainda têm, um papel decisivo na gestão dos times de futebol que conhecemos. O clube social não é só o espaço de lazer, ele é a sede de poder. É lá onde se formam os conselhos, onde são tomadas as decisões sobre contratações, demissões, construção de estádio, venda de atletas e, muitas vezes, até quem vai ser o presidente do clube. E é por isso que hoje a gente precisa conversar sobre como esse modelo está matando o futebol brasileiro por dentro. Desde os anos 50, o futebol cresceu sob as asas dos clubes sociais. Naquela época, o modelo funcionava. Os sócios bancavam o time com suas mensalidades, acompanhavam os treinos, votavam nas decisões e sentiam que tinham voz. Foi assim nos anos 60, 70, 80, com os clubes sociais financiando a categoria de base, construindo centros esportivos e revelando craques que virariam ídolos. Era um sistema que, dentro das suas limitações sociais e elitistas, ao menos oferecia estrutura. Mas aí o tempo passou. Entramos nos anos 90 e depois nos 2000 e o mundo mudou. O futebol ficou totalmente globalizado, os direitos de TV dispararam, os patrocínios se multiplicaram, os sócios torcedores ganharam espaço e os clubes começaram a se profissionalizar. Só que os conselhos dos clubes sociais seguiram firmes, com as mesmas caras, os mesmos sobrenomes e a mesma lógica de décadas atrás. Gente que acha que o clube é um feudo, que se recusa a abrir mão do poder e que continua tomando decisões amadoras em um mundo que exige profissionalismo. A partir desse ponto, o clube social deixou de ser um pilar e passou a ser um problema. E a razão é simples, ele se fechou em si mesmo. Os conselheiros viraram senhores feudais. Começaram a tratar o clube como quintal particular. Criaram regras para manter o poder nas próprias mãos, e quanto mais tempo passava, mais essa bolha gerava um sentimento de superioridade absurda. Como se o torcedor comum não tivesse direito a opinar, como se o clube pertencesse a eles, aos conselheiros, né? E não mais à torcida. E foi aí que o clube social começou a sustentar administrações desastrosas. O caso do Corinthians é emblemático. Durante anos, os mesmos grupos políticos revezaram cargos no clube. Conselheiros que se conheciam pelo nome seguraram decisões, protegeram presidentes incompetentes, fizeram contratos que explodiram a dívida do clube e deixaram o futebol estagnado. O clube social virou escudo de péssimas gestões e o resultado tá aí. Crise técnica, crise financeira e uma torcida que sente que o clube perdeu o rumo. O Santa Cruz, no Recife, vive um enredo parecido. Uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, uma camisa pesada, um estádio com alma, mas um clube travado por conselhos ultrapassados. Gente que se recusa a abrir mão do controle, que rejeita qualquer modernização e que trata a SAF como inimiga. Resultado, o time é afundado em dívidas, afundado em divisões e cada vez mais distante de onde poderia estar. O São Paulo Futebol Clube talvez seja o exemplo mais doloroso, porque tem estrutura, base, história e a torcida. Estrutura acho que tinha, né? Porque os bastidores são dominados por uma cúpula que envelheceu no poder. Conselheiros que acham que entendem mais de futebol que profissionais, que travam mudanças, que sabotam tentativas de renovação. O clube que já foi modelo no Brasil passou a ser lembrado como símbolo de estagnação. E tudo isso porque lá no clube social, ninguém quer largar o osso. Mas nem tudo é atraso. Existem clubes que mantêm seu clube social, mas entenderam que o futebol precisa ser tratado como empresa, com profissionalismo, meta e resultado. E esses times evoluíram, mesmo com seus clubes sociais ainda presentes, esses times têm sim uma gestão profissional. O Flamengo, por exemplo, segue com seu clube social ativo, mas o futebol foi entregue a quem entende. A gestão é técnica, com conselhos independentes, análise de dados e investimentos estratégicos. O torcedor virou prioridade, a dívida virou superávit, e o campo virou palco de títulos. Porque ali, o clube social não mete o bedelho onde não entende. Isso começou na gestão do Bandeira de Melo, né? Que o Bandeira de Melo, ele opta por fechar mesmo, assim, as opiniões de gente do clube social no futebol, torna o Flamengo um clube muito mais profissional, e o Flamengo colheu os frutos disso anos depois, lá em 2019 e em diante. O mesmo vale pro Palmeiras, um clube com base social tradicional, mas que criou uma governança firme, focada em resultados. Profissionalizou todas as áreas, do marketing ao scout, e colheu os frutos. Títulos, valorização de marca e um futebol que funciona. O clube social, ele existe, mas ele não manda mais nada no futebol do Palmeiras. E a gente, como eu tava dizendo, pode ver a colheita de frutos aí. Palmeiras é o clube que mais vende jogadores de base para a Europa, com valores muito bons. Palmeiras é um time que tem dinheiro para fazer suas negociações e consegue vender muito bem seus atletas. Palmeiras tem uma gestão profissional. Agora, voltando aos conselheiros do clube social, muitos deles têm pavor da SAF. E é fácil entender.
Porque a SAF significa abrir as contas, prestar contas, perder o privilégio de fazer parte de uma casta protegida. A SAF obriga o clube a funcionar como empresa, com responsabilidade fiscal, metas e gestão. Para quem sempre mandou sem ser cobrado, isso é um pesadelo, né? Mas sabe qual é o verdadeiro pesadelo? Continuar como está. Continuar afundando o clube de quem você ama por causa do ego de quem não joga, não treina, não torce. Mas decide. E olha, eu não tô falando que a SAF é a solução, não. Mas a SAF, pelo menos, existe uma certa transparência. Olha o que tá acontecendo no Botafogo agora. A gente consegue ter os dados, consegue pegar as informações, mesmo sendo um assunto difícil, dá pra entender. Agora no Corinthians, com essa crise política e financeira que tá acontecendo, o que a gente tem de informação é muito pouco comparado ao que realmente acontece. Porque, na verdade, no fim das contas, o que define o futuro de um time não é só o técnico, o camisa 10 ou o centroavante. É quem comanda nos bastidores. É o modelo de gestão. E se o seu clube ainda é comandado por um clube social fechado, com conselheiro vitalício e reunião a portas fechadas, pode ter certeza, o problema tá lá dentro, e o futebol vai continuar perdendo aqui fora. O clube social, ele já ajudou muito o futebol brasileiro, isso é um fato, é indiscutível. Mas o mundo mudou, o futebol evoluiu. E quem se recusa a evoluir junto não está preservando tradição, tá sabotando o futuro. E talvez seja a hora da gente perguntar: o seu clube é gerido para a torcida ou para o bar da piscina? Para você conseguir ter um jogo de bote lá no clube social? Para você ter um bom campinho para os sócios jogarem futebol? Esses são os questionamentos que ficam. Galera, aqui uma explicação muito rápida mais uma vez sobre por que eu acho que os clubes sociais estão atrapalhando os clubes do Brasil nos tempos atuais. Muito obrigado, aquela coisa, se inscrevam, compartilhem, deixem um comentário, é nóis.